o Encontro Nacional Pastoral Litúrgica 45º. Celebramos a memória de São Joaquim e de Santa Ana, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus. Preside a nossa celebração Dom José Cordeiro, Bispo de Bragança Miranda e Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade. De pé, damos início à nossa celebração.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Irmãs e irmãos, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor Deus dos nossos pais, que concedestes a São Joaquim e a Santa Ana a graça de darem ao mundo a mãe do vosso Filho, alcançai-nos por sua intercessão a salvação que prometestes ao vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben Sirá. Celebremos os louvores dos homens ilustres, dos nossos antepassados através das gerações. Foram homens virtuosos e as suas obras não foram esquecidas. Na sua descendência permanece a excelente herança que deles nasceu. Os seus filhos são fiéis à aliança, e graças a eles também os filhos dos seus filhos. A sua descendência permanece para sempre, e jamais se apagará na sua memória. Os seus corpos repousam em paz, e o seu nome vive através das gerações. Os povos proclamam a sua sabedoria e a Assembleia canta os seus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, porque o escolhi. Aqui habitarei, porque o escolhi. Darei a David poderoso descendente e farei brilhar uma luz para o meu ungido. Cobrirei de confusão os seus inimigos, mas sobre ele farei resplandecer o diadema, mas sobre ele farei resplandecer o diadema. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes os vossos olhos porque veem,
e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Celebrar a memória de São Joaquim de Santa Ana, aqui no Santuário de Fátima, tem um sabor diferente. E fazemos-lo também na conclusão do 45º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. Saudamos a todos e a cada um de vós, de um modo especial, àqueles que vieram hoje aqui ao Santuário de Fátima celebrar o Dia dos Avós. E já de seguida, da homilia, faremos, na proposta do Santuário de Fátima, a consagração dos avós e também a bênção do 25º aniversário do matrimónio de um casal aqui de Fátima. Nós, os bispos, os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas e os vários ministérios da liturgia, os leitores, os cantores, os acólitos, os ministros extraordinários da comunhão, os catequistas e tantos outros serviços, reunimos-nos habitualmente aqui em Fátima para uma semana de oração, de reflexão, e por isso é o Encontro Nacional de Pastoral e de Espiritualidade que nasce da liturgia, isto é, da escuta da Palavra de Deus, como o fizemos e estamos a fazer, porque toda a liturgia, toda a missa, de uma maneira especial, é a Bíblia rezada, cantada, silenciada, escutada, para fazermos essa experiência de estarmos à volta de Jesus, à volta do altar, que é Cristo, e contemplando os seus mistérios, a beleza dos mesmos, a partir das várias orações, dos vários ritos, dos vários símbolos que acontecem na Assembleia reunida, que somos nós, e hoje somos uma Assembleia muito alargada, proveniente de tantos lugares. A liturgia de hoje faz também o elogio dos antepassados, como escutamos na primeira leitura. E quem são esses homens ilustres? Escutamos a leitura do livro de Bem de Sirá, que dizia: celebremos os louvores dos homens ilustres, ou louvemos os homens ilustres. Quem são esses? São aqueles que, no entendimento da Sagrada Escritura, seguem a Palavra de Deus. São aqueles que são ilustrados pela Palavra de Deus, isto é, iluminados por a luz de Deus, por essa luz que é Cristo Senhor. Também foi a um par de avós, de idosos, Simeão e Ana, no templo, que, quando da apresentação de Jesus, nós escutamos isso mesmo, naquela oração que a Igreja repete todos os dias, ao fim de cada dia, na oração de completas, que faz confissão de fé de que Jesus é a luz de todas as nações. Mas para que seja, é preciso que ilumine o coração de todos e de cada um de nós. E o livro do Bem de Sirá tem em conta todos esses homens ilustres que nós, alguns sabemos os nomes, outros nem por isso, mas certamente todos recordamos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, David, todos os profetas, todos os homens e mulheres que ao longo da história e que nos antecederam, que nos deram a vida e nos transmitiram a fé. Estes
chamamos estes homens ilustres, chamamos os nossos avós na fé e até os nossos pais e mães na fé. E o Evangelho de hoje diz que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. Neste capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus contou a parábola do bom semeador, a parábola do semeador cuja missão é semear. E Jesus, ao contar esta parábola, quer dizer, e como ele também mesmo explica, que a semente é a palavra de Deus. E nós, seja na catequese, seja na liturgia, seja na caridade, mas sobretudo em casa, na família, que é a primeira igreja, é aí que nós nos preparamos para bem rezar, para bem celebrar a Eucaristia. E quantos são os avós que hoje têm esse papel insubstituível, essa função inestimável de cuidar dos netos, mas também de serem os transmissores da fé. Se antes nós bebíamos a fé como bebíamos o leite materno, hoje, em muitas realidades, já não é bem assim. Até porque os pais, a mãe e o pai trabalham, têm muitas outras ocupações e às vezes nem sempre a serenidade e a paz do coração lhes permite que aquele tempo que estão com os filhos seja também um tempo de fé, um tempo de oração, à volta da mesa, ao pedir a bênção antes de deitar ou ao levantar, ao rezar o terço ou uma Ave Maria ou qualquer oração que se transmita. Mas essa missão hoje é muito entregue aos avós e têm aqui uma missão, um serviço extraordinário à fé, à família, à igreja. E estamos muito gratos a todos vós que estáis aqui e aos que estão em suas casas, que continuam a ser esses grandes transmissores, esses homens e mulheres ilustres, porque ilustrados pela palavra de Deus e procuram contagiar à sua volta, porque a luz não é para ser escondida debaixo da mesa ou debaixo do alqueire, ou para não prejudicar o menino mais tarde ou a menina, depois eles que escolham. Mas por que é que não se faz o mesmo para a escola, para as atividades desportivas, para as atividades artísticas? Só para a fé é que tem que ser assim. Mas isso não é bom. Não é algo que nos dá sentido à vida, que nos torna mais felizes, que nos torna mais amigos uns dos outros, mais irmãos e que orienta a nossa vida para o bem comum, para a dignidade da pessoa humana. O porquê das parábolas, Jesus traduz-lo dessa maneira, nesta expressão que ouvimos. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. E nós, naquilo que nos é permitido ver, e neste desafio constante também de vermos o invisível, de que a Sagrada Liturgia, nos sacramentos, nas bênçãos, nos sacramentais, na liturgia das horas, e também quando nós peregrinamos aqui ao Santuário de Fátima, podemos experimentar e sentir isso mesmo. E a mãe remete-nos sempre para o Filho, para a centralidade de Jesus. O recinto tem o seu centro no altar da celebração. A Capelinha das Aparições tem a Senhora a olhar para o altar, a olhar para Jesus e nele a olhar para todos e cada um de nós. Não nos fiquemos fixados apenas, ou não nos fixemos apenas na imagem da Senhora de Fátima, mas deixemos que o nosso olhar repouse sobre o altar onde o olhar de Maria repousa. E mesmo dentro da Capelinha das Aparições está a reserva eucarística, está o prolongamento da celebração da Eucaristia. Nunca esqueçamos isso. Não há Maria sem Jesus, não há mãe sem o Filho, porque senão não é mãe. É uma senhora
ilustre, boa, mas não é mãe, porque é na relação do filho e da filha. Só quando alguém nos chama mãe ou nos chama pai é que verdadeiramente sentimos a missão de que fomos investidos pela natureza, pela criação, mas por Deus na fé. E também nós, aqueles que não vivemos nem a maternidade, nem a paternidade, nem somos avós ou avós de sangue, somos-lo espiritualmente. E toda a nossa vida tem de ser fecunda, isto é, tem de dar frutos. Frutos de vida, frutos de amor, frutos de paz, frutos de perdão, de alegria, de misericórdia. Por isso é que na Bíblia, a velhice, os avós que queremos hoje ter presentes na nossa oração, os que estáis aqui também na celebração, os que estão no nosso coração, no nosso pensamento e os que já estão na liturgia celeste em Deus, a Bíblia olha sempre para a velhice como uma bênção, como um dom de Deus, uma manifestação de estima por parte do Senhor. No entanto, esta bênção está associada a uma vida segundo o temor e o amor, uma vez que o temor do Senhor alegra o coração, dá alegria, felicidade e longa vida. Os grandes patriarcas do Antigo Testamento passaram pelos anos e foram-se fortificando como árvores fecundas, deixando à sua sombra sementes para o futuro. O Papa Francisco tem usado muito esta imagem bíblica dos patriarcas e de todos os velhos na Escritura, e não temos medo de usar a palavra velhos hoje, que muita gente até a recusa, pensando que usando outra palavra ou retira os anos ou retira o peso da idade. Não, a velhice é um dom de Deus e aquela profecia tem de se realizar, os velhos têm de sonhar para que os novos possam profetizar. Parece que a ordem natural é o contrário, não é? Os jovens sonharem, dizendo que têm um futuro à sua frente, e os velhos profetizarem, darem os bons conselhos, contarem as suas histórias. Mas não, é neste sonho de que, para que os velhos, conforme o profeta Joel, possam sonhar e os novos profetizar, que esta relação intergeracional é tão importante para salvarmos a família, para salvarmos as relações entre nós e mesmo nas características que vivemos em Portugal e em muitas regiões de Portugal, do envelhecimento, do despovoamento. Temos de viver esta alegria da esperança na relação de uns com os outros. É certo que na sociedade contemporânea nos deparamos com uma mentalidade em que não se valoriza tanto a velhice, a qual não raro se torna objeto de contradição, tida até como um incómodo, como uma fase declinante da vida. Neste tipo de mentalidade, a velhice aparece associada à doença, à debilidade, à incapacidade e, por conseguinte, à improdutividade. E é tão mal quando isto acontece. E às vezes, em alguns serviços públicos de saúde, nós, quando acompanhamos pessoas com a vida vivida, a primeira pergunta que fazem é quantos anos têm? Já não há nada a fazer. Não, há a fazer até ao fim do fim. E o que acontece na sociedade que nós respiramos, corremos o risco, o perigo, e se calhar já a acontecer no seio da Igreja. Nas nossas dioceses, nos nossos presbitérios, nos institutos de vida consagrada, nas nossas paróquias, nos nossos grupos e movimentos. Estejamos atentos. Nós precisamos todos uns dos outros até ao fim do fim, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos oferece, e só uns com os outros, e só na humildade, mas também na gratidão,
desta renovação na continuidade, mesmo na liturgia, é que as coisas podem avançar na serenidade, na alegria e na paz. E nós estamos tão gratos a tantos que serviram antes de nós, viveram antes de nós, trabalharam antes de nós e nos deixaram o legado melhor que podiam dar. Hoje toca-nos a nós, não apenas viver do passado, mas do presente olhar com alegria e esperança juntos o futuro. Chocam-nos certamente as manifestações de desprezo de idosos, o abandono destes em suas casas ou em lares, muitos dos quais apenas perseguindo o lucro económico, não considerando nem promovendo o capital da vida e do conhecimento experimentado que pulsa em cada um de nós. Queridos amigos e amigas, e de um modo especial, queridos avós, a partir do coração do bom pastor, a vida de cada um de nós é uma preciosidade única, sujeito de um amor levado ao extremo, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O facto de não sentirdes no vosso corpo o mesmo vigor e energia de outrora, o terdes deixado de exercer aquelas atividades pelas quais fostes reconhecidos ao longo dos anos, não significa de modo nenhum que tenha cessado a vossa responsabilidade e já não possais prestar o vosso contributo para a construção de uma sociedade mais justa, mais pacífica e mais fraterna. Muito pelo contrário. No percurso da fé, sois enriquecidos por aquela experiência dos anos que promove a maturidade de vida. Vós sois aqueles que no trabalho da vinha do Senhor, que é a sua igreja, suportais o peso do dia e do calor e também o mais apurado sentido para saborear a alegria da colheita. O Senhor Jesus Cristo e a Igreja continuam a desafiar-nos e a desafiar-vos a vós, a todos vós que sois avós, à vigilância da fidelidade, mesmo se este convite é feito no meio da fragilidade humana, para que na participação do mistério da cruz de Cristo possamos todos nós viver, celebrar, testemunhar a Páscoa florida e dizermos: vale a pena viver até ao fim do fim. Nesta nossa celebração, como o Presidente já o afirmou, compartilhamos a alegria de uma família que celebra as bodas de ouro matrimoniais, Maria Fernanda e Júlio Laranjeiro. Com esta família damos graças ao Senhor por estes 50 anos vividos em comum e invocamos as graças e bênçãos divinas para a sua continuidade. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos,
para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Neste momento, todos os avós presentes nesta celebração são convidados a fazer a sua consagração. Fazemo-lo com a oração da pagela que vos foi distribuída no início da celebração. Juntos rezemos. Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aqui viemos a Fátima, nesta data em que a Igreja celebra a festa de teus pais, São Joaquim e Santa Ana, e o Dia dos Avós. Ó Mãe da Esperança, trazemos no nosso coração os nossos filhos e netos. Desejamos para eles a vida, a paz, a alegria, a felicidade. Sabemos que a esperança é a essência da vida e que nenhum ser humano chega a ela só pelas suas forças. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise, e a esperança parece definhar no coração de muitos. E sabemos também que o ser humano sem Deus fica privado de esperança. Conheces as nossas apreensões e dores. Ensinamos aos filhos e netos os caminhos de Deus e da Igreja. E agora vemos alguns deles trilharem outros caminhos. Transmitimos os valores sagrados da família, da fidelidade e do amor. E há quem se feche a estes valores e acha que tudo isto está ultrapassado. Queremos continuar a propor a fé com audácia e sem respeitos humanos. Queremos ser força de elevação para o alto, para Deus. Queremos ser o elo a unir todos no seio das nossas famílias. Queremos ser memória viva que os nossos filhos e netos descubram as suas raízes e as acarinhem. Ó Mãe de Deus e Mãe da Esperança, guia-nos pelos caminhos da vida e da santidade. A Ti nos entregamos e consagramos. A Ti entregamos e confiamos os nossos filhos e netos. E que todos possam descobrir um dia a estrela da esperança e, guiados por ela, chegar ao porto seguro, ao dia sem ocaso. Amém. Irmãs e irmãos, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas para que, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, caminhemos na santidade e na justiça, dizendo, cheios de fé:
pelos bispos que nestes dias presidiram as nossas celebrações, pelos presbíteros, diáconos, acólitos, leitores e cantores, e por todos os que nos ajudaram a celebrar os mistérios da nossa fé, oremos, irmãos. Por todos nós, chamados à santidade e à missão, para que, exemplo de São Joaquim e de Santa Ana, vivamos a nossa vida com dignidade e dedicação, oremos, irmãos. Pelos avós, que no seio da família ajudam os pais a modelar o coração dos filhos, para que o Espírito Santo os ilumine, oremos, irmãos. Por todos nós, peregrinos e participantes no encontro de liturgia, para que na vinda de Cristo nosso Salvador, Ele nos reúna de novo e nos coloque à sua direita, oremos, irmãos. Pelos autores das melodias das nossas celebrações, pelos que as ensinaram, as dirigem e acompanham com seus instrumentos, para que cantem eternamente as misericórdias do Senhor, oremos, irmãos. Pelos nossos irmãos defuntos que já partiram para a casa do Pai, particularmente os que nos habituaram à sua presença nestas atividades, para que o Senhor seja a sua recompensa na vida eterna. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, pais da Virgem Maria, Mãe de Deus, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as ofertas que trazemos ao vosso altar e concedei-nos a graça de podermos tomar parte na bênção prometida a Abraão e à sua descendência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos um exemplo, na comunhão com eles, uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Joaquim e Santa Ana e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra.
Oremos. Senhor, que na vossa admirável providência quisestes que o vosso Filho unigênito nascesse de uma família humana, para que os homens, em admirável mistério, renascessem para uma vida nova, santificai com o espírito de adoção os filhos que alimentastes à vossa mesa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Neste dia especialmente dedicado aos avós, o Santuário oferece um programa especialmente para eles. Iniciou-se com esta celebração da Eucaristia e continuará às 14 horas na Capelinha das Aparições com a recitação do terço em hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria. E terminará às 15 horas com uma pequena catequese na Capela da Ressurreição, no piso inferior daqui da Basílica da Santíssima Trindade. Agora, com a bênção final da nossa celebração, o Presidente abençoa também os objetos religiosos que tenhais convosco. Now, with the final blessing of this celebration, the President blesses also the religious objects. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.